Quando existe, como nesse caso aqui, necrose central, isso favorece bastante a possibilidade de malignidade e a necrose diminui a captação de FDG, então a gente tem que prestar atenção nesse aspecto morfológico. O realce periférico de contraste, quando existe mais de um linfonodo aumentado na mesma cadeia, formando um conjunto de linfonodos. Os linfonodos que têm formato redondo, que perdem aquele aspecto fusiforme dos linfonodos normais, e os linfonodos que já têm substituição do hilo gorduroso são os mais suspeitos para malignidade. Embora esses critérios ajudem bastante, eles não são perfeitos, né? A acurácia desses critérios para malignidade está em torno de 70%. Então, por isso que os exames anatômicos não são suficientes para avaliar malignidade ou benignidade dos linfonodos. E aí, continuando ainda nessa questão técnica, vamos falar um pouquinho da técnica de aquisição para o PET de cabeça e pescoço. Essa região é uma região difícil, né? É uma região pequena, que tem uma anatomia muito complexa e cheia de estruturas pequenas também. Muitas dessas estruturas são potenciais áreas de captação fisiológica ou de captação por patologias benignas, no caso do FDG. Então, isso vai exigir de nós que a gente considere protocolos dedicados de aquisição do CT para tentar resolver essa anatomia complexa aí. O quão dedicado vai ser esse protocolo depende um pouco da finalidade do PET no seu serviço, né? Então, existem serviços, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, que acreditam e usam o PET nessa filosofia aí do one-stop shop, ou seja, eles querem que o paciente faça apenas o PET-CT, não precise repetir uma outra aquisição de CT dedicada da região cervical ou mesmo do pulmão. Os serviços que pensam assim vão ter que fazer realmente uma aquisição do CT com um protocolo bastante otimizado para conseguir resolver os problemas que essa anatomia complexa traz. Uma outra situação é quando o paciente já tem o CT dedicado da região cervical realizado e ele vem fazer o PET para complementar o estadiamento. Nessa situação, o CT serve mais para nós como localização. Então, nessa segunda situação, que eu acredito que seja ainda a maioria dos serviços aqui no Brasil, você pode usar protocolos menos rigorosos de aquisição. De toda forma, eu pessoalmente acredito que o ideal é que você tenha uma aquisição separada e dedicada da região cervical. O motivo, talvez o mais simples deles, é que para fazer a aquisição padrão, aquela do corpo inteiro, que começa na base do crânio até a raiz da coxa, em geral a gente faz com os braços elevados, né? Isso para evitar artefatos no tórax. Só que isso cria artefatos na região cervical, tá? Então, uma forma de resolver esse problema é fazer uma aquisição com os braços elevados para o corpo inteiro, que também é importante, e depois repetir uma aquisição só da região cervical com os braços abaixados, e aí eu não vou ter esses artefatos de reconstrução. Uma outra vantagem de fazer isso é que eu posso ajustar os parâmetros de aquisição às características anatômicas da região cervical. Então, aqui, por exemplo, tem uma tabela comparando como pode ser esse ajuste, né? Enquanto no CT padrão, aquele que a gente faz da base do crânio até a raiz da coxa, eu, em geral, uso uma espessura de corte de 3 a 5 milímetros. Se eu quiser fazer um CT otimizado da região cervical, eu vou ter que diminuir essa espessura de corte para ganhar mais detalhe anatômico. O quanto eu vou diminuir vai depender daquilo que eu falei antes. Esse PET, esse CT é o único que o paciente vai ter ou ele já tinha um CT antes? Então, se ele já tinha um CT antes, eu posso aproximar a espessura do corte do 2,5 milímetros. Se ele não tinha, eu vou ter que ser mais rigoroso e fazer uma espessura de corte cada vez menor. A intensidade da corrente no tubo do CT também é um parâmetro bem importante. Ela é que define o grau de detalhe anatômico que eu vou ter. Então, quanto maior for a intensidade da corrente no tubo, mais eu vou ser capaz de delinear as margens do tumor, mais eu vou saber quais estruturas adjacentes ao tumor estão acometidas. Então, na aquisição do CT otimizado, eu tenho que usar uma corrente muito alta, né? E aí, de novo, vale aquilo. Se eu estou apenas para localizar, talvez não precise ser tão alta assim, né? Enquanto que no CT padrão,
A gente usa um CT de baixa dose, que pode começar com 60, 80 e ir até 280. Isso é importante porque quanto maior a intensidade do tubo, tem os benefícios de maior resolução anatômica, mas tem os problemas que é, primeiro, expor o paciente a uma radiação que pode ser desnecessária para ele, e o segundo problema é que isso diminui a vida útil do seu tubo de CT. E um tubo de CT custa bastante caro para repor. Então, se a gente puder economizar o tubo, porque a gente não precisa mais daquela informação, é importante também. A matriz, a gente pode mexer na matriz, fazendo uma matriz menor no CT otimizado, mas assim, lá no Círio a gente deixa o mesmo tamanho de matriz, mas a gente diminui o campo de visão, né? Quando eu diminuo o campo de visão, eu diminuo o tamanho do pixel, né? Se eu não mexer na matriz. Então eu consigo mais detalhe anatômico. E eu não preciso de um campo de visão tão grande no pescoço, porque é uma região anatômica menor. Então, se eu diminuir o campo de visão do CT, da aquisição do CT, eu vou ganhar resolução anatômica. E eu posso mexer na aquisição do PET também, né? Enquanto que no PET padrão a gente faz 2 a 4 minutos por bed, no PET otimizado eu devo aumentar o tempo de aquisição. Então, pode ser de 4 a 10 minutos, isso de novo dependendo de como você vai usar esse PET. E aí eu vou conseguir uma resolução melhor no PET otimizado, né? De 4 a 5 milímetros, enquanto que no PET padrão fica de 6 a 10 milímetros. O algoritmo de reconstrução eu também posso mexer. A maior parte dos sistemas hoje usa o sistema interativo. Então, no PET otimizado, como eu tenho uma região menor, onde existe menor interação da matéria com a radiação, eu posso aumentar o número de iterações e dos subsets. Porque, assim, o que isso faz, assim, de uma forma bem simplista? Quanto mais iterações eu ponho na reconstrução, eu ganho resolução, mas eu perco em ruído, né? Como o pescoço é uma área pequena, não tem muito ruído, não tem muita interação da radiação com as estruturas anatômicas. Se eu fizer isso no abdômen, por exemplo, aí eu vou ganhar resolução, mas eu vou acrescentar muito ruído na imagem. Então eu tenho que ser mais econômico no PET padrão, só que quando eu faço só o pescoço eu posso aumentar o número de iterações. Isso atualmente nos sistemas não traz muito problema, porque eles têm unidades de processamento separadas da unidade de aquisição. Então a reconstrução demora mais, né, quando você aumenta o número de iterações, mas como você já está com a unidade de aquisição livre, você já consegue adquirir. Em equipamentos mais antigos, isso não acontece, né? Você precisa terminar a reconstrução para adquirir o próximo paciente. Então, se você aumentar o número de iterações, você vai ficar com o aparelho parado até que ele termine a reconstrução. E o preparo do PET otimizado também é um pouco diferente do PET quando você faz para não cabeça e pescoço. No caso de pacientes com cabeça e pescoço, a gente tem que ser um pouco mais enfático no repouso. Então, o paciente não deve falar, não deve mastigar, de preferência deve ficar em repouso numa cadeira que tem algum tipo de sustentação para o pescoço, para não provocar tensão muscular. Nesse grupo de paciente, o uso do ansiolítico fica mais interessante, porque daí eu tiro a tensão muscular, da musculatura cervical, e eu também tiro a captação na gordura marrom, que vai atrapalhar bastante se acontecer na região cervical. E alguns serviços acreditam que essa aquisição otimizada deva ser feita com mais tempo, então com 120 minutos depois da injeção, que é isso que a gente faz no Círio. Então a gente faz a aquisição do PET padrão aos 60 minutos, a gente tira o paciente, ele descansa um pouco e ele volta depois de 60 minutos só para fazer o cabeça e pescoço. Bom, quanto ao contraste venoso, isso já parece não haver mais tanta polêmica assim. Do ponto de vista teórico, ele é considerado essencial para resolver esses problemas de anatomia complexa. Usando o contraste, eu vou ter um melhor delineamento das margens e das dimensões do tumor, vou conseguir avaliar a invasão de estruturas, principalmente de vasos,
E para nós, o que ajuda bastante é diferenciar linfonodo de vaso. E também vou conseguir ver melhor necrose. O uso do contraste venoso não interfere significativamente no SUV, essa era uma preocupação inicial quando se começou a fazer isso, né? E mesmo se ele ficar muito concentrado em uma região, em um vaso cervical, você pode também avaliar as imagens não corrigidas. Então, isso não costuma ser um problema. O problema de usar o contraste é que ele torna o procedimento mais complexo, né? Você passa a precisar de uma retaguarda para efeitos colaterais, se precisa de uma bomba de infusão, se precisa de um protocolo mais rígido de aquisição. Bom, e o que é que a gente ganha com isso, fazendo todo esse trabalho a mais, né? Então, alguns trabalhos mostraram que você aumenta em até 10% o número de linfonodos hipermetabólicos detectados. E esse ganho está principalmente nos linfonodos pequenos, com 5 a 10 milímetros. Então, tem um trabalho que mostrou que avaliou um grupo de pacientes e detectou 149 linfonodos, sendo que 11 dos quais só no protocolo otimizado. Mas isso aí, então, aumenta a sensibilidade, né? Sem dúvida aumenta. Só que ele traz um preço, que é a redução da especificidade. Então, a gente precisa usar esse protocolo otimizado com alguma cautela. Nesse grupo de pacientes, com o protocolo que eles usaram, né, isso varia de serviço para serviço. Eles viram que desses 11 que eles detectaram, 5 eram malignos, né, então aumentou a sensibilidade, mas 6 eram benignos. Então, isso realmente compromete a especificidade. Então, o que aí já é mais um conselho pessoal, não está escrito em nenhum artigo, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com esse linfonodo que eu só vejo na aquisição otimizada, né? Ele tem que ser descrito, mas eu acho que você tem que considerar esse linfonodo com alguma cautela, porque com esse protocolo que foi feito nesse artigo, era quase 50% e 50%. Né? Então, assim, quando eu detecto o linfonodo só na aquisição otimizada, eu não posso, na minha opinião, tratá-lo como igualmente suspeito ao linfonodo que você vê já na aquisição padrão. Uma outra questão é que fazer um protocolo otimizado aumenta também o SUV. Né? Mesmo que eles fossem adquiridos ao mesmo tempo, ele aumenta em 15% a 20% o SUV, só porque você está usando um outro protocolo de aquisição, com um outro algoritmo de reconstrução. Então, assim, essa é uma outra coisa que eu acho que, se vocês decidirem usar um protocolo otimizado, é importante conhecer a diferença do seu protocolo otimizado para o padrão. E é importante que você relate no laudo que o seu SUV foi obtido num protocolo otimizado. Isso serve para você, principalmente, acompanhar esse linfonodo depois. Então, você vai comparar ele, o SUV do protocolo otimizado com o do padrão, e isso já vai atrapalhar a comparação. Então, aqui tem um exemplo tirado lá desse artigo, né, de um paciente que tinha uma metástase no linfonodo submandibular esquerda, era um linfonodo de 1 centímetro apenas. Na aquisição padrão, aquela que ele não fez o protocolo otimizado, é uma captação muito discreta, né, nem dá para valorizar. No protocolo otimizado já é uma captação mais evidente, né? No caso desse paciente, era um linfonodo metastático, mas, na minha opinião, é que esse linfonodo tem que ser tratado com alguma cautela. Né? O fato dele aparecer aqui, assim, está um pouco mais evidente, não nos autoriza a decretar que esse linfonodo é realmente metastático. Bom, agora, saindo dessa parte aí mais básica, vamos entrar nas aplicações clínicas mesmo do PET-CT no FDG. Vocês estão vendo aqui que eles têm aplicação em diversos momentos do diagnóstico, do tratamento e do acompanhamento desses pacientes, né? Isso acontece porque a afinidade dessa neoplasia pelo FDG é bastante alta, né? Se a gente dividir as neoplasias em 3 grupos, aqueles em que existe uma grande afinidade pelo FDG, aqueles que têm afinidade moderada e os de pouca afinidade, o câncer de cabeça e pescoço vai estar no grupo de alta afinidade. É por isso, então, que ele tem aplicação em diversos momentos do acompanhamento desses pacientes.